Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para o capítulo 9. Peguem o livro de vocês. Eu sou a professora Juliana Quinal e vou dar aula para vocês de língua portuguesa, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro conteúdo vai se tratar de notícia. Notícia é o gênero textual que começa, introduz nosso capítulo 9. E ele vai ser trabalhado também em redação com a professora Sueli. Professora, por que você vai colocar a estrutura da notícia? Bem, no início, na introdução do capítulo 9, o gênero textual notícia vai ser trabalhado na interpretação textual. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a estrutura básica da notícia para que vocês já conheçam o gênero para responder às questões, ok? Gênero textual notícia, estrutura da notícia. Vamos lá. Antitítulo é facultativo. É usado antes do título, ou seja, é opcional. O antitítulo vai vir antes do título e você vai colocar, você vai apresentar se você quiser. Não é obrigatório. Título. Ele sim é obrigatório e muito importante. Encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente. Deve ser breve, atrativo e esclarecedor. O título serve para atrair a atenção do leitor. É aquela partezinha menor, menor no sentido de curta, porém com letras bem grandes, em negrito, geralmente com letras todas maiúsculas. Esse é o título. Vai chamar a atenção do leitor para que ele possa ler aquela notícia. Tenha vontade, é atrativo, ok? Subtítulo. Surge depois do título e pormenoriza-se, Ou seja, define, explica o título ou a notícia. É facultativo também. O subtítulo, ele não é obrigatório, ele é opcional. Você pode criar ou não, assim como o antitítulo também é opcional. O título não, tá, turma? Ele é importante e deve ser criado na notícia para atrair essa atenção do leitor. Lead. Lead. Lead com letras sempre destacadas, só que menores, destacadas porque às vezes elas aparecem em itálico, ou seja, meio que deitadinhas, menorzinha, geralmente o tamanho da letra ela é menor, logo após o título, e o lead corresponde ao quem se trata, as pessoas envolvidas na notícia, o que, qual é a história, o que aconteceu, quando aconteceu, o tempo, qual é a data, e onde, qual foi o local em que aconteceu aquela tal da notícia, ok? Esse lead apresenta-se geralmente no início, logo após o título e antes do texto, ok? Antes da notícia propriamente dita. O lead é obrigatório? Não. Muitas notícias não apresentam lead, porém a maioria delas, sim. Por quê? Para que serve o lead? Para dar uma apresentação, para trazer uma introdução do que vai ser tratado. E muitas pessoas, muitos autores de notícia, repórteres e tal, jornalistas, eles decidem colocar o lead para apresentar essa notícia e chamar mais ainda atenção para o texto. 3. Corpo da notícia. Quem é o corpo? É o resto do texto. É o que exatamente vai ser detalhado e contado ali dentro da notícia. O corpo da notícia é o texto propriamente dito. Ou seja, a notícia em si. No corpo da notícia vai apresentar algumas perguntas. Como aconteceu a notícia? Por que essa notícia aconteceu? Por que esses fatos aconteceram? Consequências desses fatos, dessa notícia, e as fontes da notícia. Ou seja, quem disse, quem foram as pessoas envolvidas e que relataram essa notícia, quem deu a informação, enfim, as fontes. Ok? Exemplo de uma notícia, que eu coloquei um exemplo para que vocês consigam perceber. Aqui o título, chamado também de manchete, ok? O título é chamado também de manchete da notícia, aquela parte mais destacada, como eu falei para vocês, geralmente em caixa alta, bem grandona. Brasil na mira dos tornados. Percebam que estão sempre com letras de forma e em letras maiúsculas, Brasil na mira dos tornados é a manchete ou chamado também de título. Lead ou resumo, cientistas mostram que esse fenômeno não é raro no país. Esse é o lead, a informação adicional que vem depois do título ou da manchete. Texto. Nós, brasileiros, gostamos de dizer que nosso país está livre de desastres naturais, como terremotos, furacões, tsunamis, etc. Não vou ler tudo. O objetivo aqui é mesmo mostrar
separar como é feita uma notícia, ok? Manchete, o título lá em cima. Percebam que não tem antitítulo e não tem subtítulo, mas tem lead, ok? Com o resuminho dessa notícia. E tem o texto, que é o corpo da notícia aqui embaixo. Vamos lá. Aqui eu coloquei mais um modelo para que você consiga perceber como ela é construída. 5 gráficos que explicam como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra. É o título, a manchete. Corremos o risco de danos irreparáveis a ecossistema marinho em decorrência de milhões de toneladas de resíduos de plástico que vão parar no mar todos os anos. Ok? Aqui essa informação é como se fosse um subtítulo ou também chamado de lead. Nesse caso, a gente não pode chamar tanto de lead, por quê? Vou mostrar para vocês a diferença. Por que ele não pode ser considerado um lead, mais um subtítulo? Porque tem uma informação detalhada do título e da notícia. Porém, não aparece o que, quem, não aparece aqui. Então, quando não tem essas informações, a gente chama de subtítulo e não de lead. Aqui embaixo. A vida marinha corre o risco de sofrer danos irreparáveis em decorrência de milhões de toneladas de resíduos de plástico que vão parar no mar todos os anos. Olha as perguntas que nós poderíamos fazer a partir daí. O que aconteceu? Com quem aconteceu essas informações, esses fatos aí? Quando isso aconteceu? Onde? Como aconteceu e por que motivo? A partir dessa introdução da notícia, nós já conseguimos fazer algumas perguntas. E essas perguntas vão ser detalhadas, respondidas no corpo da notícia, que não foi apresentado aqui, mas seria apresentado logo abaixo. Ok? Vamos observar aqui mais um exemplo. Antitítulo. Observem ali o antitítulo, eu coloquei uma imagem. O objetivo não é você ler a mensagem aqui da notícia do jornal, não daria. O objetivo é você perceber a estrutura, ok? Você não vai conseguir ler a notícia, até porque ela foi retirada da internet e quando a gente coloca aqui não dá para visualizar, mas dá para visualizar perfeitamente a estrutura. É o objetivo da professora mostrar para vocês. Antitítulo lá em cima, bem pequenininho, tá vendo? Liga dos Campeões é o antitítulo, é a apresentação antes do título. O título é Juventus, afasta Real no prolongamento. Ou seja, o título é a mesma coisa do que a tal da manchete, que eu falei para vocês, é a mesma coisa. O subtítulo vem aqui embaixo, depois da imagem, perceberam? Dando uma explicação do que é o título ou manchete. O lead é esse primeiro parágrafo após o subtítulo, em que tem o que... as informações que acontecem, onde aconteceu, quando aconteceu, fazendo meio que um resumo da notícia. E o corpo da notícia propriamente dito aqui em rosa, né? Um quadradão aqui. Toda essa estrutura do meio e do canto aqui direito é o corpo da notícia, que é a notícia relatada, é explicada, pormenorizada, ok? Bem detalhada aqui para vocês. Vamos começar agora a parte de classe gramatical. A classe gramatical trabalhada nesse capítulo será advérbio. A gente estava falando sobre verbo, né? Nas últimas aulas. Agora nós vamos começar a falar sobre o advérbio. Quem seria esse advérbio? Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar. Olha aqui, já tem uma informação. Modificar. Ou seja, adicionar um sentido a verbos, adjetivos ou a outros advérbios. Então, quem seria o advérbio? Uma classe gramatical que se relaciona com verbo, adjetivos e advérbios. Sua classificação tem relação direta com circunstância, ou seja, são circunstâncias dos verbos, dos adjetivos e dos advérbios. São informações adicionais dentro dessa oração, que expressam informações, sentidos de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Professora, tem mais advérbios? Muito mais, mas esses são os mais importantes e serão esses os trabalhados no nosso capítulo, ok? Ano que vem nós vamos detalhar um pouco mais e vamos ter mais outros advérbios aqui apresentados para vocês. Esses são os mais importantes, porque o livro já trata deles.
Vamos lá. Vamos começar com a classe gramatical de advérbios. Agora olhando através dos exemplos que eu vou dar para vocês. Bom, advérbios de lugar. O nome já diz, indica uma localização, um local. Os advérbios de lugar são mais comuns. Quais são eles? Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, entre outros. Esses são apenas alguns mais conhecidos. Exemplo, observem dentro da oração. Meu amigo mora longe. Longe, advérbio de lugar, porque longe dá uma ideia de local ou lugar. Você pode vir aqui, aqui dá ideia de o lugar, neste local. Então, longe e aqui são chamados de advérbios de lugar. E se relacionam com quem? Com o verbo morar e com o verbo vir, que estão ao lado. Ou seja, os advérbios se relacionam com verbos. Advérbios de tempo, vamos lá? São as palavras que expressam tempo ou período, uma noção temporal. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Como eu falei, esses são os mais importantes. Eu coloquei aqui os mais destacados para vocês. Exemplo, eu cheguei depois dando uma ideia de tempo, um momento depois, após. Nós fomos ontem, ó, tempo ontem, algo anterior. Então, depois e ontem, advérbios de tempo. Eles se relacionam com quem, turma? Depois e ontem se relacionam com cheguei, que é o verbo, e fomos, que é o do verbo ir. Ou seja, todos esses advérbios, o depois e o ontem, se relacionando com verbos. Então, advérbios, ad é junto, vérbios junto ao verbo. Então, geralmente, o advérbio se relaciona com os verbos. Advérbios de negação, vamos lá? São palavras que complementam, ou seja, completam, reforçam o sentido de negação. Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca, jamais, entre outros. Ué, professora, nunca e jamais também não são advérbios de tempo? Sim, dependendo do contexto, eles vão dar a ideia de negação ou eles vão dar a ideia de tempo. Cuidado, depende do sentido da oração, depende do contexto. Legal, galera? Exemplos. Não fizeram questão da nossa presença. Não, negação. Cláudio jamais faria uma coisa assim. Negação. Ele nunca faria. Ele não faria. Negação. Não e jamais dando ideias de negação. Turma, prestem atenção aqui no segundo exemplo. Cláudio jamais faria muita coisa assim. Ou uma coisa assim, perdão. Jamais dando ideia de negação, porque ele não faria, eu posso substituir por não. Ou dando ideia também de tempo, nunca faria. Então, eu posso classificar o advérbio jamais como de negação ou de tempo? Posso. Porque o contexto me comprova isso, ele me permite isso. Então, cuidado, alguns advérbios são considerados tanto de negação quanto de tempo, ok? Nós vamos relembrar alguns desses também na nossa aula do Zoom e eu vou comentar sobre isso, ok? Mas acho que vocês já entenderam que alguns advérbios, eles às vezes têm sentidos diferentes dependendo do contexto. Advérbios de afirmação. São as palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação. Ou seja, eles afirmam, eles confirmam. Os advérbios de afirmação mais comuns, lembrando, os mais comuns, são o sim, certamente, realmente, entre outros. Temos outros, mas esses são os mais comuns. Exemplos: o jurado criticou positivamente nosso trabalho. Afirmativamente, de modo confirmado. Eu certamente tirarei férias em breve. Certamente dando uma ideia de afirmação, confirmação. Então, os advérbios positivamente e certamente dando uma ideia de confirmado ou afirmado, advérbios de afirmação, ok? Então, prestem atenção em cada um dos advérbios. Eu coloquei 2 exemplos para vocês aqui.
Advérbios de dúvida dá uma noção de dúvida, de incerteza. São as palavras que dão a ideia de dúvida. Os advérbios de dúvida mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá. Nunca ouvi falar desse, professora. Sim, mas quiçá também é um advérbio. Não é tão comum, mas eles aparecem nos livros, muitas vezes os livros mais antigos. Porventura, entre outros, ok? Porventura aqui é junto, mas ele ficou separado por causa do nosso espaço aqui do slide, ok? Exemplos. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Provavelmente, não sei se vou sair. Olha uma dúvida aqui no ar. Talvez essa não seja a melhor escolha. Talvez eu estou com uma dúvida se é uma escolha boa ou não. Quando dá ideia de dúvida, algo incerto, advérbios de dúvida. Advérbios de intensidade são as palavras que ajudam a entender o quão ou quanto intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. Então, intensificando, dando uma ideia de intensidade ou às vezes quantidade. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, o muito vocês veem o tempo todo. Pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Então, professora, a intensidade pode ser para mais e para menos? Pode. Pode ser para intensificar para mais ou intensificar para menos. Pouco ou muito, ok? Exemplos. Nós éramos bastante quietos, muito quietos. Olha a intensidade aí. Nós não somos só quietos, somos muito quietos. Corríamos muito rapidamente, não é só rapidamente, é muito rapidamente, intensificando, intensidade. Finalizando os nossos conteúdos, temos as atividades, prestem atenção, das páginas 74 a 85. Dentro dessas páginas tem textos para vocês lerem também, então não são só questões dentro dessas páginas. 74 a 85 temos textos, algumas questões que vocês vão fazer, tanto de interpretação quanto de gramática. Ok, turma? Prestando atenção. Desculpa, engasguei. Prestando atenção que vocês, depois de fazerem as atividades do livro, vocês terão também uma folhinha de atividades, uma folhinha de fixação, com questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha, tratando desses conteúdos dessa semana do capítulo 9, ok? Então, farei algumas atividades, na verdade já está pronta, vocês vão receber uma folhinha com exercícios objetivos para fixação desses conteúdos. Exercícios objetivos, ou seja, de questões de múltipla escolha, ok, turma? Espero que vocês, recebendo essas atividades, façam. Depois a gente vai tirar as dúvidas no Zoom e fazer as correções necessárias. Ok? Fiquem com Deus, um beijo e até!